Olá, tudo bem com vocês? Perfeitos e perfeitas. Hoje vamos falar um pouco sobre a Unicamp, que é um vestibular maravilhoso. Então, já fique sabendo, qual é a sua posição? Qual será a sua posição na prova de língua portuguesa? Olha só, a Unicamp chama, né, a participação do aluno, você, para que você seja um analista da linguagem. Então, ela vai trazer textos e situações em que você vai emitir um juízo de valor acerca da linguagem que está sendo usada. Tudo bem? Então, veja, analista da linguagem. Ou seja, você é chamado para pensar quais são os mecanismos que estão sendo usados, se isso tem a ver com um recurso estilístico, recurso expressivo, sob um efeito humorístico, se a Unicamp vai pedir para que eu estabeleça a correlação entre as informações, que eu saiba relacionar um dado com o outro, enfim, é uma prova nossa, é uma prova da nossa apostila, é o que nós fazemos na sala de aula. É claro que você não vai esperar, graças a Deus, memorização, decoreba, de maneira alguma. O que a Unicamp quer de você é um juízo de valor, que você saiba pensar sobre os mecanismos da linguagem, sobre os gêneros textuais que estão postos em discussão. Para que você encontre bem uma referência e pense bem no seu dia a dia para o Unicamp, eu vou apresentar agora uns exercícios para estimular o nosso pensamento. Tudo bem? Então, aguarde um pouquinho aí. Eu vou compartilhar a minha tela. Compartilhar a minha tela. E vamos buscar o nosso material. Ótimo. Vamos, então. Perfeito. Espero que a minha tela já esteja no seu campo de visão. Revisão Unicamp. Você só tem que pensar uma coisa: análise linguística. Análise justamente dos fatos linguísticos. Professor, quais são os fatos linguísticos que aparecem na prova da Unicamp? Subentendido, pressuposto, linguagem figurada, prefixo, sufixo, norma culta, norma coloquial. Enfim, você sempre está a pensar sobre esses mecanismos que compõem a nossa língua portuguesa, que nós chamamos de fatos linguísticos. E como aparecem os fatos linguísticos? Por meio de gêneros textuais. O primeiro gênero textual, vamos, é uma crônica. Então, nós vamos começar a leitura dessa crônica, porque a partir da leitura desse gênero textual, a Unicamp vai fazer com que você pense sobre os fatos linguísticos que estão postos em discussão. Vamos à leitura? Entre todas as palavras do momento, a mais flamejante talvez seja desigualdade. E nem é uma boa palavra. Incomoda. Começa com des. Des de desalento, des de desespero, des de desesperança, des definitivamente não é um bom prefixo. Desigualdade. A palavra do ano, talvez da década, não importa em que dicionário, doravante ouviremos falar muito dela. Desigualdade. A quem não veja, nem soletre, mas está escrita no destino de todos os busões da cidade, sentido centro, subúrbio, na linha reta de um trem. Solano Trindade, no sinal fechado, fez seu primeiro rap. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome.
somente com esses substantivos. Você ainda não conhece o Solano? Corra, dá tempo. Dá tempo para você entender que vivemos essa desigualdade. Pegue um busão da Avenida Paulista para a cidade Tiradentes. Passe o Vale Transporte na catraca e simbora. Mais de 30 quilômetros. O patrão jardinesco vive 23 anos a mais, em média, do que um humaníssimo habitante da cidade de Tiradentes. Por todas as razões sociais que a gente bem conhece. Evitei as estatísticas nessa crônica. Podia matar de desesperança os leitores. Os números rendem manchete, mas carecem de rostos humanos. Pega a visão, imprensa. Só há uma possibilidade de fazer a grande cobertura. Mire-se na desigualdade. Talvez não haja mais jeito de achar que os pontos da Bolsa de Valores signifiquem a ideia de fazer um país. Querido e querida, a Unicamp coloca um gênero para trabalhar fato linguístico. A crônica instiga o leitor a ficar atento à desigualdade na cidade de São Paulo. Assinale a alternativa que identifica corretamente, o que você vai grifar lá, recursos expressivos, estilísticos ou literários, também chamados, de que se vale o autor. Então, recursos estilísticos, recursos expressivos, recursos literários são sinônimos. E aí a Unicamp já coloca para você no meio das alternativas, para que você já fique ciente do que a Unicamp quer, qual é o fato linguístico que ela quer que você observe. Figuras de linguagem, onomatopeia, eufemismo, alusão, que é fazer uma referência, ambiguidade, que é esse duplo sentido, que também nós chamamos de um vício de linguagem. Então vamos perceber? A crônica instiga o leitor a ficar atento à desigualdade. E para isso o autor se vale de recursos expressivos. Alternativa A, onomatopeia. Você se lembra? Tem que fazer uma revisão das figuras de linguagem. Onomatopeia. O som dos objetos. Então, onomatopeia, como você sabe, o som. Como o autor trouxe a onomatopeia? Trem sujo da Leopoldina. Correndo. Correndo. Parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias. De novo a dizer. De novo a correr. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Praze de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá. Trem sujo da Leopoldina. Correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Então você percebeu, meu querido e querida, o que a Unicamp quer? Ela quer que você estabeleça conexões entre uma figura de linguagem e o som do trem. E isso que nós chamamos de onomatopeia, alternativa A, correta e consagrada. Agora, quando ele fala em eufemismo na alternativa B, no destino dos transportes coletivos, no sentido centro-subúrbio, é possível viver a desigualdade e isso é eufemismo? Claro que não. Eufemismo é um recurso expressivo para suavizar uma ação grotesca,
grosseira, cruel. E o autor na crônica não usou eufemismo, porque ele quer que as pessoas percebam a realidade tal como ela é. Na alternativa C, quando ele fala de alusão, não existe uma alusão. Alusão é fazer referência a lugares, a pessoas. Ô, professor, mas eu poderia falar que quando ele diz o patrão jardinesco vive. Não, meu querido, isso não é alusão. Isso é um exemplo para reforçar a ideia da desigualdade. Então, alusão é quando você se remete a um autor, a, um argumento de autoridade e assim por diante. E depois, na alternativa dado, ele colocou na cobertura da imprensa números da desigualdade perdem pontos da Bolsa de Valores. Isso é ambiguidade? Ambiguidade é duplo sentido. E olha o que ele fala ali para a imprensa. Pega a visão, imprensa. Só há uma possibilidade de fazer grande cobertura. Mire-se na desigualdade. Ele está chamando a atenção da imprensa. Isso não há duplo sentido. Portanto, querido, aí ficou a alternativa A. A Unicamp queria que você estabelecesse correlação entre o trem e a figura de linguagem que remete justamente ao som desse substantivo concreto. Tudo bem? Recurso expressivo é da subjetividade. E, evidentemente, o substantivo concreto, o trem, é o que vai desencadear justamente essa onomatopeia. Mais um pouquinho. Assinale a alternativa que identifica corretamente recursos linguísticos. Ah, agora mexe com o quê? Com a nossa língua portuguesa. Recursos linguísticos. A alternativa A colocou assim: uso de verbo no imperativo, linguagem informal e texto impessoal. Voltemos, então, à crônica. Tem verbo no imperativo? Corra. Dá tempo, corra. Tem, o que ele disse ali? A linguagem informal? Busão, não é? Busão, simbora. Tem a linguagem, é um texto impessoal? Não, professor. De maneira alguma. É um texto carregado de pessoalidade. Olha o verbo na primeira pessoa, evitei. Então, é a função emotiva. A função emotiva, ela tira, evidentemente, o caráter impessoal do texto. Por isso que a alternativa A está errada. E onde ela está errada? No impessoal. Então, guarda aí, função emotiva, né, que é uma função da linguagem, que vem caracterizada pelo verbo na primeira pessoa e os seus sentimentos. Então, é uma característica que desconfigura o ser impessoal. Então, é errado isso. Alternativa B, marcas de coloquialidade, uso de primeira pessoa, linguagem objetiva. Então, verifiquemos aí essa marca, né, ou marcas de coloquialidade. Nessa revisão, nós temos várias marcas de coloquialidade, mas eu vou chamar a atenção de vocês para o último parágrafo. Podia matar de desesperanças os leitores. Então, ele fala: evitei as estatísticas nessa crônica. Podia matar de desesperanças os leitores. Você que estudou o verbo comigo, sabe muito bem que esse podia matar é marca da coloquialidade. É como se eu dissesse assim: se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Ah, professor, isso é marca da oralidade. Sim. Por quê? Porque o texto escrito, se eu tivesse dinheiro, compraria. Voltemos à crônica. Podia matar de desesperanças os leitores. Não. Poderia matar de desesperança os leitores. Poderia matar. Então você percebe, isso é marca de coloquialidade. Linguagem objetiva, você já percebeu que não, tá? Não é uma linguagem objetiva, é uma linguagem de alguém que está sentindo na pele
justamente essa característica do centro subúrbio, do trem lotado. Então, é uma linguagem subjetiva, caracterizada por gírias, caracterizada pelo verbo na primeira pessoa, por sentimentos. Entendeu bem? Erro, então, de linguagem objetiva. Alternativa C. Marcas de oralidade, você já viu comigo. Uso expressivo de recursos ortográficos. Vamos verificar isso? Uso expressivo de recursos ortográficos. Qual é o primeiro recurso ortográfico? É o prefixo, professor. De desalento, de desespero, de não ter esperança. Então, esse é um recurso ortográfico, que é o uso do prefixo. Ortografia, usar as palavras com prefixo, sufixo, diminutivo, aumentativo, tudo isso é um recurso ortográfico. Um outro recurso ortográfico está no segundo parágrafo. Desigualdade. Qual é o recurso ortográfico? Separação de sílaba. Tudo bem? Então, veja o que a Unicamp, não é, traz para você em termos de discussão. Então, nós temos, evidentemente, marcas de oralidade, o recurso ortográfico você já verificou comigo, e subjetividade do autor, corretíssima. Então, fica a alternativa C como correta. E a alternativa dado? Linguagem neutra, de maneira alguma. A linguagem é explícita. Ela possui uma posição clara e definida. Entendeu bem? Alternativa C. Um outro exercício que eu quero chamar a atenção de vocês, porque ele está presente todos os anos nas provas da Unicamp de 2015 a 2020, você vai encontrar a mesma coisa. O que é isso? É o encontro da linguagem verbal com a linguagem não verbal. O que a Unicamp, então, espera de você? Que você estabeleça correlações, que você relacione X com Y, a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Então, a imagem, aí deixa-me ocultar esse adendo aqui, espera só um pouquinho. Ótimo. Então, nós temos, não é, uma imagem muito conhecida para nós, a primeira página que você vê, que você não vê no jornal, que você lê. Então, aí nós temos a imagem, que é o texto não verbal, e agora vem o texto verbal, a capa, não é? Então, vamos saber um pouquinho dela. Terra plana, à vista. No país cujo destino foi desenhado por ventos e velas, há 520 anos, hoje abundam birutas. Não se esqueça, vestibulando, a Unicamp quer que você pense, evidentemente, a nossa própria língua portuguesa. Então, nós temos terra plana. Então, essa expressão terra plana é uma forma de dialogar, é um fato linguístico que dialoga com uma ideia bem presente que nós temos. A vista também é uma forma, é um recurso expressivo que tem a finalidade de suscitar o arquivo mental que você tem sobre a história, a descoberta do Brasil, terra à vista. Então, ele fez o quê? Ele fez um jogo de palavras, que nós chamamos de paronomásia. Mas não só, ele usou também deiticos, os pronomes deiticos que nós estudamos lá no caderno 1 e caderno 2. O cujo, que indica posse, e o deítico, hoje, que indica tempo atual. Então, vamos ao trabalho aí. O que a Unicamp quis desse exercício? A capa é um perfil de Facebook que publica capas possíveis de revista. O efeito humorístico na leitura dessa edição de A Capa decorre mais precisamente do uso. Então, você vai ter que grifar lá.
porque decorre mais precisamente. A Unicamp não coloca nenhuma palavra ao acaso. Você tem que guardar o comando da Unicamp, tá? Então, mais forte, mais precisamente, que é o mais forte que nós temos, não é? Então, só nesse sentido aí, você só fique bem atento a essa particularidade, tudo bem? O mais forte, o mais preciso e assim por diante. Bem, vamos analisar agora as questões? Vamos verificar? A expressão alternativa A, mais precisamente da expressão terra à vista, que remete à época em que a Terra ainda era plana. Ah, para com isso. Eu tenho certeza de que você vai perceber, mas quando a Terra foi plana, não é mesmo? Então, Terra à vista está remetendo justamente à ideia que nós temos sobre a descoberta do Brasil. Terra à vista, erradíssimo. Então, não é esse contexto aí que ainda era plana. Não há razão de ser. Isso não tem referência histórica. Alternativa B. Olha, mais precisamente, o efeito humorístico, mais precisamente, da expressão abundam birutas, em referência aos povos originários do Brasil. Então, veja o texto verbal. E há 520 anos, hoje, abundam birutas. Hoje é um deítico que mostra atualidade. Então, pelo deítico que mostra atualidade, você fala, está errada a alternativa bola, porque não são os povos originários, as pessoas de hoje. Tudo bem? Os birutas de hoje. E quem são os birutas de hoje? Os sem juízo, aqueles que não pensam, os terraplanistas e assim por diante. Alternativa C. Alternativa C. Olha, o efeito humorístico decorre do pronome relativo, cujo, para indicar o destino. De maneira alguma, querida e querido, cujo é só para indicar posse. Cujo destino. Destino, não é? Cujo destino. Então, foi desenhado no país. Então, só indicativo de posse. Portanto, ficamos aí com a alternativa correta, a alternativa dado, da imagem de uma biruta, mostrando a direção do vento, aliada à referência a birutas atuais. Esta é a alternativa correta. Esta é a alternativa correta, evidentemente. A Unicamp, então, está querendo o que de você? O que mais contribuiu para o efeito humorístico? Aquilo que você aprende nas nossas aulas. A polissemia da palavra biruta. Então, o termo é polissêmico. Por quê? Porque ele possui um sentido literal, denotativo, que remete justamente a um instrumento, não é? Cuja finalidade é o sentido e a localização dos ventos, e um sentido conotativo, figurado, que remete, evidentemente, a essas pessoas de hoje, que ainda acreditam em concepções que não mais fazem sentido, como o terraplanismo. Querido e querida, fique em paz. A prova de língua portuguesa é você ser chamado para analisar fatos linguísticos, para conversar, dialogar com eles. Sem pânico, porque não existe memorização na Unicamp, pelo menos na minha área. É o que eu desejo para você. Força, sucesso, porque vocês merecem. As nossas aulas, você sabe, sempre são aulas de reflexão sobre a língua portuguesa. É o que eu mais adoro. Sucesso, queridos e queridas. Tá? Obrigado aí pela atenção. Tudo bem? Obrigado pela atenção.